A segunda parte do nosso discurso, irmãos, nós temos aí mais ou menos uns 20 minutos no máximo, né? Passa a dizer: o espírito está ansioso, mas a carne é fraca. Quem já escutou essa parte da Bíblia? Pode levantar a mão. Quem já escutou, pode levantar a mão. Quem disse essas palavras, meus irmãos? E o pastor já pregou aqui, hein? O espírito está ansioso, mas a carne é fraca. Jesus falou em uma situação difícil. É uma situação que nós vamos lembrar aquela noite, aquela madrugada, onde o Filho de Deus estava muito aflito. O pastor até já disse em uma outra reunião, se alguém já viu qualquer pessoa suar lágrimas de sangue, sair sangue, difícil, né? Eu mesmo nunca presenciei. Mas aconteceu isso com o Filho de Deus. Essa situação aconteceu numa madrugada, conhecido como Jardim de Getsemane. Ali seria praticamente, marcaria o último dia de Jesus na terra, antes dos 3 dias que ele estaria morto. Tente imaginar, meus irmãos. A gente sabe que, não aqui no Brasil, mas na Europa, alguns países, existe a pena de morte. A pena de morte para pessoas que fizeram crimes, mataram, crimes hediondos. É a única situação que a pessoa possa se comparar naquele dia, naquela madrugada com Jesus. Justamente são lugares quando a pessoa ela é marcada para a morte. Então, antes da pessoa morrer, ela senta num local. Tem vários sistemas, né? Maneiras de morrer, né? Tem por cadeira elétrica, por injeção letal. Então são momentos que as pessoas sabem que elas vão morrer. Assim como Jesus, naquela noite, já sabia que ele seria entregue aos líderes religiosos, fariseus, aos soldados romanos. Jesus sabia que era aquela última noite dele. Podemos comparar assim com a mesma situação dessas pessoas que são marcadas para a pena de morte. E Jesus, quando ele se dirigiu ao Getsemane, e os discípulos estavam junto com ele. E vamos entender na Bíblia, acompanhem, irmãos, para vocês poderem entender. Embora nosso espírito está ansioso, mas devemos tomar cuidado. A nossa carne é fraca. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 26, do 36 ao 45. Mateus, o capítulo 26, nós vamos ler do 36 ao 45. Então foi Jesus com eles ao
lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 discípulos, de 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a ficar angustiado. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora é a parte principal. Voltando para os discípulos, achou dormindo. Meu Deus. E disse a Pedro: assim nenhuma hora pudesses vigiar comigo. Irmãos, nós estamos falando dos discípulos que andavam com Jesus. Eles viram tudo o que Jesus, todos os milagres que Jesus realizou. E Jesus falou que aquela noite seria a noite que ele seria preso e morto. Eles estavam sabendo, meus irmãos. Eles viram todo o poder de Jesus Cristo, até a ressurreição de Lázaro. Eles comprovaram todos os milagres realizados. Eles estavam presentes. Mas naquela noite, Jesus falou: vigiai e orai. Orai, vigiai. E na hora que Jesus retornou, estavam todos dormindo. Eu vou fazer uma breve comparação, principalmente para quem é mãe aqui, tá? Quando os nossos filhos estão doentes, a gente tem que dar um remédio para eles de madrugada, 3 horas da manhã. Aí você fala: puxa, antibiótico, né? Antibiótico não pode passar do horário. Aí você fala assim: ai meu Deus, eu não posso falhar no remédio do meu filho, eu não posso. E aí você vai, o que o meu irmão faz? Aí eu vou pôr para despertar 3 horas da manhã. Que você sabe, se você deixar de dar antibiótico para o seu filho vai poder amanhecer pior. E a mãe toma todas as precauções possíveis. É como se nessa situação a mãe dormisse. A mãe dormiu. O seu filho falhou com o seu filho. Deixou de dar o remédio para o seu filho e dormiu. É difícil a mãe fazer isso. Às vezes a mãe, ela até nem dorme. Fala: eu não vou dormir, eu vou dormir depois. O cuidado que ela tem com os filhos. Naquela situação, podemos imaginar
a semelhança, porque Jesus falou: você entregue, é você morto. Eram deuses. A Bíblia fala, no 40, e achou dormindo, todo mundo. Oh meu Deus, como o ser humano é fraco. Somos fracos, meus irmãos. É por isso que temos que se alimentar constantemente da palavra de Deus, recarregar nossas baterias, porque somos fracos. O nosso espírito pode sair daqui ansioso, se deleitar por essa palavra maravilhosa que recebemos do pastor, mas temos que tomar cuidado. Nós somos fracos. Vamos ver o desenrolar do que aconteceu? O 42, irmãos, 42. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Jesus, como estava aflito, Pai, se este cálice não pode passar sem eu que o beba, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Não foi só uma vez. E aí Jesus volta de novo. A angústia era tão grande. Jesus foi uma vez, pegou eles dormindo. Aí avisou eles: poxa, eu não posso ficar ausente 1 hora, vocês já estão dormindo. Aí ele foi lá, orou para Deus de novo, aflito, e falou: Pai, se não tiver condições de passar esse cálice, então eu vou beber. Aí Jesus volta: será que tem alguém lá orando por mim? Aí Jesus, vixe, todo mundo lá, todo mundo roncando novamente. Olha só. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Olha só. A parte 41, o versículo 41, Jesus deu uma orientação: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Pedro, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Mas como? Quem ia ser preso? Quem ia ser preso era Jesus. Mas por que ele falou isso? Jesus falou para eles, e eles estavam lá em pleno sono, todo mundo dormindo. E aí Jesus falou: vigiar e orar. Quer ver por quê? Essa é uma particularidade que os irmãos vão aprender hoje. O porquê Jesus falou? Jesus era ele que ia ser preso, estava lá, tremenda angústia. Foram 3 vezes que ele foi orar para o Pai. Mas ele disse para os discípulos: vigiai e orai vocês, para que vocês não entrem em tentação. Os irmãos vão descobrir agora por que Jesus falou isso para os discípulos: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Olha que aviso para a gente nesses últimos dias. Está lá no 51, versículo 51. Os irmãos acharam? Olha só o motivo por que Jesus falou para eles vigiar e orar. Eis que um dos que estava com Jesus, olha só, eis que um que estava com Jesus estendeu a mão e puxou
puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha dele. Aí Jesus advertiu ele e falou: coloque a sua espada no seu lugar, porque todos que lançarem ou usarem a espada, pela espada morrerão. Olha só. Olha porque Jesus mandou eles orar, irmão. Porque eles não estavam preparados para ver Jesus sendo preso. E Jesus falou: ora todos vocês, vigiai. E eles não fizeram. Eles dormiram. Na hora que Jesus estava sendo preso, quando eles não vigiou, como eles não orou, eles não estavam preparados. E aí, um deles, engraçado que no filme, colocam Pedro, né? Né? Filme de Jesus, colocam Pedro, né? Porque o Pedro era o mais, era o, como se diz, pavio curto. Mas a Bíblia fala, um deles estava com Jesus e pela espada acabou cortando a orelha. Quem sabe o nome desse soldado que foi cortado a orelha? Aí eu quero ver, hein? Se souber agora, eu falo, você conhece as Escrituras. O nome começa com ele. Michael foi o nome da vítima que perdeu a orelha, né? Olha só. E aí Jesus acabou colocando a orelha de volta e curou. Oxe, que povo, hein? Mesmo assim, Jesus vai lá e cura na hora, né? Pela lógica, o pessoal devia falar: opa, peraí, que homem que é esse? Ninguém vai pôr a mão nele, estou indo embora. Olha só, estou fora, estou indo embora. Né? Não é verdade? O homem é santo. Amém. Não, mesmo assim pegaram e levaram ele. O ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, são dois pontos em especial. Fizemos aqui uma simulação com a irmã Rita em duas situações, que é o mais comum que está acontecendo hoje em dia. Os irmãos aqui na igreja sempre receberão palavras para que os irmãos ampliem o conhecimento de vocês das Escrituras, para que vocês possam tomar as melhores decisões na vida de vocês. Nessa igreja, os irmãos sempre absorverão conhecimento da palavra de Deus e sairão com o espírito transbordando de alegria. Glória a Deus, aleluia. Mas lembre-se, a carne é fraca, muito fraca. Não esqueçam disso, muito fraca. E quando o pastor sempre fala para vocês, que nem Jesus falou: ora, irmãos, o pastor não está com vocês 24 horas. Eu não estou com vocês. Vocês são testados constantemente na vida de vocês, em várias situações do cotidiano. Quando o pastor fala para vocês: orem, como Jesus falou para os apóstolos, os discípulos, orem, e eles não oraram, eles tiveram problema. Quando o pastor para vocês fala: coloque em prática o costume da oração dentro da vida de vocês,
Vocês estão fazendo? Estão fazendo, meus irmãos? É uma pergunta. Vocês estão orando para Deus? Quem é que ora em família aqui para Deus na hora do almoço? Levanta a mão. Quem é que ora? Quem é que faz oração na hora que a família senta? Por exemplo, a família que tem o esposo tem costume de orar pela esposa em família na hora do almoço. A família que não tem o marido, a mãe, faz oração para os filhos, representando em casa na hora do almoço. Só estou citando uma situação na hora do almoço. Quem é que faz isso? Ninguém. Maravilha. Ótimo, Ricardo. Continue assim. A oração é poderosa. Quem é que vai para uma guerra aqui sem arma e sem escudo? Hã? É o que vocês estão fazendo. É o que vocês estão fazendo. Se vocês não desenvolvem o costume de orar para Deus dentro da casa de vocês, meu Deus, proteção zero. Aí chegar na hora de ir para a reunião, ou qualquer coisa, aí dá dor aqui, dói a vista, vem a gripe, vem a dor, vem dor. É isso, é gente ligando, é gente chegando na hora para só tirar você da igreja, e etc. É o que vai acontecer. E aí, de vez essa igreja sempre encher, ela vai ter aquela média para baixo, porque a maioria dos irmãos não conseguem. Eu tenho percebido aqui na igreja que a maioria dos irmãos que frequentam aqui não consegue manter aquela média, porque estão falhando. Ninguém ora. A oração é uma arma poderosa. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Ele sempre se dirigiu ao Pai em oração. Vocês não têm um esposo em casa? A mãe representa o marido. A mãe senta, filhas, vamos sentar e vamos orar. Orar para Deus, para Jeová Deus em nome de Jesus, como o pastor ora aqui. O pastor ora aqui, Jeová Deus, em nome do seu Filho Jesus. Quando vocês falam isso, não há mal que fique perto de vocês. E se tiver perto de vocês, pula fora. Sai correndo. Amém. É o Pai e o Filho, dois nomes poderosos, que não há arma, não há entidade, não há espírito que resista esses dois nomes dentro da casa de vocês. Amém. Glória a Deus. E se vocês não estão fazendo isso, não reclamem. Depois, se as coisas para vocês não andam numa normalidade, sobe 2 degraus, desce 3. O próprio Jesus, que era filho de Deus, ele mais orava. Jesus foi o que mais orou. Em toda a história da Bíblia, em todos os profetas, Jesus foi o que mais orou para o Pai. E ele era filho de Deus. Ele era o filho, ele era o que mais orava. Imagine nós. Imagine nós. Meus irmãos, desenvolva dentro da vida de vocês o ato da oração dentro do lar de vocês. Mas o meu marido, ele não faz, ele não é da igreja, mas você é, a mãe é. Amém. Se o marido não quiser participar, não tem problema. Sente você na mesa com seu filho e faça a sua oração, pedindo a proteção para o seu lar, para o seu filho, para a sua família. Agradeça o pão de cada dia, o trabalho, a igreja, agradeça tudo. Peça a proteção de Deus. Os irmãos fazendo isso, dificilmente os irmãos vão falhar na reunião aqui nessa igreja. Estarão sempre presentes.
Amém, igreja?